Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao programa Papo Espírita. E hoje, no estúdio da Comunhão Espírita de Brasília, estamos Thelma Alves, Miriam dos Anjos e eu, Ana Cristina Sampaio. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Tudo bem. O nosso bate-papo hoje vai ser sobre autoconhecimento. Nós queremos te mostrar a importância desse processo de voltar-se para dentro de si e desvendar a origem das suas emoções e das suas atitudes. E a importância disso para a evolução espiritual. Mas mais do que isso, nós queremos te mostrar que a felicidade só é possível com autoconhecimento. Então, se você vem adiando essa análise de si mesmo, achando que o autoconhecimento é coisa de autoajuda, nós vamos te provar que sem ele, você dificilmente consegue avançar na sua encarnação. Então, meninas, o que é esse processo de autoconhecimento? Primeiro que o autoconhecimento já vem há muito tempo, né? Então, a gente o conhece-te a ti mesmo, transcende a nossa conversa de hoje, né? Juntando um pouquinho dessa, que nós vamos conversar com certeza mais adiante, de uma conversa com Haroldo, né, Dias, que é um palestrante espírita, e juntando também de um bate-papo que nós também já tivemos aqui, junto com Pedro Paulo Zal, sim, psicólogo, né, falando sobre as inteligências múltiplas, nós vamos ver que o autoconhecimento não é uma questão só de olhar para si e ver a questão emocional, não. Eles falam de um nível pessoal na qual a gente tem que usar algumas inteligências importantes. A inteligência cognitiva e intelectual, nós precisamos aprender, precisamos exercitar o nosso raciocínio, a inteligência emocional, como lidamos com as nossas dificuldades, e também a inteligência física é interessante, porque na doutrina nós também aprendemos sobre a responsabilidade nossa com equilíbrio no nosso corpo físico. Então, primeira coisa, conosco. A segunda é a nossa relação no autoconhecimento com o externo, que é o conviver com o outro, que seria a inteligência, né, relacional, e como é que nós convivemos, né, entre nós mesmos, que seria a inteligência social. E juntando isso tudo, nós vamos chegar ao ápice do autoconhecimento, que é traduzir todas essas nossas inteligências na nossa busca da nossa meta de vida, que é a inteligência espiritual, que o Haroldo chama de nível, né, transpessoal. Então, porque às vezes, Ana e Thelma, quando a gente fala em autoconhecimento, dá a impressão que a gente vai fazer unicamente um mergulho interno, né, sem que esse mergulho interno tenha a ver com a questão, nossa relação com o externo também, né? Tem tudo a ver, tanto é que estamos dizendo, afirmando aqui, no nosso bate-papo, vamos mostrar para o nosso público que sem esse mergulho na compreensão, né, de como somos, dos nossos potenciais, dos nossos defeitos, das nossas lacunas, a gente não só não evolui, ficamos estacionados, né? Como dificilmente a gente alcança aquela paz de espírito que a gente costuma dizer que é aquela felicidade possível no mundo de hoje, né, Thelma? A doutrina espírita considera o autoconhecimento ferramenta imprescindível para a reforma íntima, que nada mais é do que essa nossa transformação moral, a dita passagem do homem velho para o homem novo com mais virtudes. E a base do autoconhecimento é a vontade. Os espíritos dizem que a grande maioria da humanidade dorme, vivendo uma vida sem buscar a sua essência, sem ter objetivos que não sejam os materiais. Por que nos falta vontade para nos aprofundarmos nesse autoconhecimento e promovermos essa mudança de comportamento em nós? Geralmente é porque nós, eu vejo assim, vou colocar lá do pessoal mesmo, a gente tem medo de crescer. Temos medo? Temos medo de crescer. Quando a gente se depara, eu sempre coloquei aqui, crescer dói, né? Crescer dói, porque é um processo realmente dolorido, tanto físico como emocionalmente. Porque a gente vai lidar com as nossas más inclinações, como diz Kardec, né? Conhecer essas más inclinações e lidar com o próximo. E a doutrina, ela mostra muito isso pra gente. A gente vem para cá, a gente começa a ver a parte
de entrar nas leituras, se aprofundar naquelas leituras que são colocadas, né, através de Kardec, André Luiz, e todas as obras da doutrina. Então, a gente acaba mergulhando nesse processo de conhecimento. Depois, a gente não consegue mais ficar parado, né? Aí a gente vai começar fazendo um trabalho dentro da sua instituição religiosa, e com isso a gente já vai descobrindo um outro passo, que é o quê? É como trabalhar com a nossa família, com o nosso familiar, no nosso trabalho. É como a Miriam colocou, entra num processo integral mesmo, interno, extrapessoal e com a convivência com cada um a qual a gente está lidando, né? E isso é uma descoberta que você vai adquirindo e às vezes você fica estagnado, fica impactado, sai da zona de conforto. Aqui a gente, quando começa a lidar com a doutrina e a se aprofundar e a escutar palestras, aulas, o tempo inteiro a gente é convocado para fazer esse olhar para dentro de si, porque temos como meta a reforma íntima, que nada mais é do que transformação das nossas imperfeições. Aos poucos, nós não damos saltos. E nós já falamos aqui que esse contato, né, Miriam, com essa realidade do que nós queremos ser, ainda do que não conseguimos, né, ela impacta a gente no primeiro momento. Tem muita gente que não dá conta, porque a gente ouve falar, é melhor você beber menos, não fumar, por questão de vícios, né? Maledicência, você tem que parar de falar mal dos outros. E se você vai aprofundando pequenas atitudes, né? Olha o egoísmo, perdão, uma série de comportamentos que a gente começa a avaliar, é o início, né, do processo de voltar-se para si. E aí você começa a ver que você tem raiva, você não perdoa, você fala mal, você julga, né, critica. E aí é um conflito, né? Mas é aí que está começando, não é? O processo. Eu queria trazer nessa nossa conversa um pouquinho da Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo Franco, no livro Ser Consciente, que ela vai falar das consciências. Nós estávamos no começo, você mesmo falou que o autoconhecimento é um processo, não é? E tem tudo a ver com em que etapa evolutiva nós estamos do despertar da nossa consciência para essas coisas. Então ela coloca, e eu acho isso tão interessante, ela coloca que no primeiro momento o ser humano tem a consciência de sono sem sonho. É um momento em que nós estamos vivendo exclusivamente para comer, para reproduzir, para gozar dos prazeres do mundo material. Nada, eu não estou preocupado se existe vida além, né, da morte, eu não estou preocupado se existe Deus, eu quero viver o momento de agora. Como qualquer outro animal vive. É sobrevivência, não é? Das questões físicas. Com o tempo, ele vai passando por uma consciência de sono com sonho. O que é isso? Eu começo a questionar que depois da morte, deve existir alguma coisa. Não é possível que aquilo que eu estou vivendo tem alguma justiça, tem alguma coisa. E eu vou buscar um entendimento para essas minhas dúvidas. Quando eu começo a buscar o entendimento, eu tenho um despertar um pouquinho maior da minha consciência, que ela chama de consciência de sono acordado. Então eu já busquei o conhecimento e começo a trazer esse conhecimento um pouquinho para a minha vida. É o que você falou, a gente começa a observar, ainda sou egoísta, ainda tenho raiva, né? Ainda tenho sentimento de posse, tenho ciúme, uma série de coisas. Mas a gente está desperto, buscando entender, buscando as técnicas, informação, de que isso possa me trazer um certo alívio, no sentido de que a minha consciência vai começar a compreender que nada disso me faz bem. Ou seja, eu busco intensamente uma felicidade na qual emoção, sentimento, pensamento me traz infelicidade. Daí a gente passa por uma transcendência do eu. Nessa, nós já vamos estar em harmonia com os ideais superiores, ou seja, a lei divina vai fazendo parte do meu convívio. Eu não tenho tanta dificuldade de ter nos meus hábitos as boas, o bem, né?
E por fim, não é, que nós estamos bastante distante disso ainda, eu acho que o anterior também, é a consciência cósmica, na qual aquilo que Jesus nos diz, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo e a mim mesmo, é um hábito. Então, eu sou o bem, eu olho o bem e desejo e compartilho o bem com o outro. E assim eu represento, exemplifico tudo aquilo que eu sei das leis divinas, ou seja, Deus também vive em mim, como disse Jesus, não é? Então, eu acho essa cadência, né, de crescimento também, eu acho que ampara um pouquinho da nossa ansiedade, porque quando a gente fala de autoconhecimento, de alguma coisa que nos traz mudança para melhor, nosso primeiro intento é começar logo. A gente não quer começar dentro da minha habilidade e capacidade. Eu quero, então, às vezes, autoconhecimento fica muito difícil porque eu quero atingir alguma coisa na qual eu não tenho ainda um embasamento para que me permita. Então, eu estou em determinadas linhas ainda, níveis de consciência, na qual eu preciso me aprimorar, né? Eu até estava lembrando aqui que nós não devemos pular etapas, respeitar o nosso momento. Se eu estou nesse momento de falar mal, ou, né, questionar, criticar, aí eu começo a pensar, não, hoje eu não vou fazer isso. Só por hoje eu vou trabalhar assim. E se premiar, porque nós temos que nos trabalhar, fazer uma autoprogramação, né? O cérebro da gente, ele tem que programar. Quem manda no nosso corpo, nossa máquina aqui, é nosso espírito. Meu espírito, sou eu, Thelma, como espírito, ser. É aquela vontade que a gente falou no início, né? Exatamente. Então, eu começo a programar todo dia e não trabalhar a raiva porque eu não consegui, não. Pensar, falar, poxa, por que eu estou errando aqui? Por que eu estou agindo assim? Então, você começar a fazer disso um hábito e vencer essa etapa. Nossa, porque tanto é que o nosso processo de amadurecimento, como a Miriam falou, não é uma etapa de uma hora para outra, porque vai gerar ansiedade. Então, você vai buscar mais sofrimento em cima de um processo que é a busca da felicidade, né? Também tem, como você falou, são etapas e as pessoas, às vezes, despertam para algum aspecto em particular, porque elas se sentem incomodadas. A consciência grita, te dizendo que você errou, que você não devia ir por ali, você sofre, né? E é ali que te desperta. Puxa, eu não queria ser assim, mas até que você descubra, né? Você tem que ter um mergulho, você tem que ter vontade de se autorresponsabilizar e de sair desse vitimismo de que os outros é que estão contra você, né? E era isso que eu queria falar um pouquinho, Miriam. Existe um círculo virtuoso do autoconhecimento pelo qual, quanto mais você se conhece, compreende as suas imperfeições, se perdoa e busca com vontade, né, modificar atitudes que te infelicitam, mais equilíbrio você traz para a sua vida. É uma coisa que vai num crescente. E uma vida mais equilibrada significa melhor enfrentamento dos desafios e das dificuldades. Agora, como a gente atinge esse momento em que nós saímos desse vitimismo e nos responsabilizamos pelas nossas mudanças? Esse é o ponto, né? É o pulo do gato. No momento em que eu começo a buscar resiliência. Nós já temos um bate-papo falando sobre resiliência. Então, enquanto eu só olho o lado negativo das coisas, eu tenho dois caminhos, eu enquanto ser humano. Se me acontece alguma coisa na qual eu não esperava ou eu não concordo, ou eu entro para o vitimismo, eu sou vítima, nada acontece, tudo de ruim acontece comigo, ou eu entro para a rebeldia. Entro no comportamento compulsivo, seja o que for, né? Mas quando eu começo já a tentar entender que há um propósito para as coisas, que nada acontece por acaso, eu começo a criar uma certa resiliência no sentido de que eu começo a ressignificar aquelas coisas que são ditas, né, sentidas por mim como desagradáveis, para poder enxergar para que elas estão me servindo. Então, acho que resiliência nos tira desse quadro do vitimismo, da rebeldia, para nos trazer para uma maturidade maior, que é, se isso está acontecendo, para quê? E não por quê, né? Para quê? Às vezes acontece para que eu dê uma parada, reavalie. Às vezes aquilo que eu estou querendo, acho eu que é bom, mas no fundo não é bom para mim.
Ou então eu não tenho o mérito de receber aquilo que estou pedindo. A minha vida é tão materialista, é tão eu, para mim, para os meus, que eu também não tenho o direito de receber alguma coisa se eu não sei compartilhar. Então, tudo há uma justiça em cima disso. Então, acho que a gente começa a ser mais leve, embora os sentimentos, as decepções cheguem, o sofrimento, né, a dor também não chegue, mas eu acho que a maneira de olhar essa dor, essa dificuldade, ela passa a ser um pouco mais leve. É verdade, eu até estou lembrando do que Jesus nos falou sempre, né? Conhecereis a verdade vos libertará em tudo, em nós. Quando a gente, né, acaba vendo nossas deficiências, e as nossas qualidades também, que aí a gente vai botando no equilíbrio, no ponto assim, colocando nossos pontos fracos, nossos pontos, né, fortes, e a gente vai trabalhando isso. E isso é só através de um planejamento, de um conhecimento, de sabendo como a gente está lidando com isso, como a gente às vezes está ouvindo uma notícia boa de alguém e de repente a gente começa a se remoer de inveja, querendo estar no lugar daquela pessoa, porque o que traz também muito dissabores em tudo isso é a gente sempre está se comparando com o próximo. Isso é um mal, assim, porque a gente sempre vai encontrar pessoas, assim, numa situação mais grave ou numa situações melhores que a gente. A gente nunca vai encontrar. A gente entrar nesse caminho da comparação é um desassossego para todo mundo. Exato. Né? Muita gente não consegue se voltar para dentro porque está sempre olhando para fora e está se comparando. Aí nessa comparação ou está se sentindo superior ou inferior. E está perdendo a oportunidade de fazer um mergulho em si mesmo e às vezes usar o outro como um espelho, né? Que é o que a gente fala. Às vezes você disse, eu estou me comparando, me sentindo pior. Nessa hora, se você tiver aquele olhar e parar e usar aquele momento para se autoanalisar, você vai ter uma informação ali. Por que eu estou me sentindo inferior? Ou então, por que eu estou me sentindo superior? Vamos analisar os preconceitos que a gente tem, né? Os julgamentos que a gente faz. É dolorido isso. Ou então, Ana, achar que a vida, tudo tem que ser fácil. Achar que facilidades, que às vezes é possível também chegar, né, naquele sucesso, naquele ponto em que você está admirando alguém. Mas às vezes a dificuldade ninguém pensa no trabalho que foi chegar, exato, digo num progresso honesto, ético, né? É muito trabalho e a gente tem, infelizmente, né, aquele ditado nosso que tudo temos que levar vantagem. Esse é o pensamento mais cruel que a gente pode trazer para si mesmo, porque a gente não pode levar vantagem em tudo, porque ainda que no começo levemos vantagem, a lei de causa e efeito vai me trazer todo o mal que eu estou causando, né? Não só a mim, mas aos outros. Então, não há facilidades, de jeito nenhum. E quantas pessoas estão em grandes sofrimentos por carências emocionais de todo tipo, né? Por solidão, justamente porque ao você não se autoconhecer, você chega para o outro com toda uma bagagem de coisas mal resolvidas, né? De emoções em desequilíbrio. Então você já chega na sua relação com o outro julgando, né? Projetando muitas vezes, que isso é até um recurso que a psicologia usa para a gente se compreender, né? Por que eu projeto aquilo que eu tenho escondido, né? A minha sombra. Quer dizer, para esclarecer para o público o que é uma projeção, aquilo que tem mais escondido dentro de mim, que eu não aceito, eu enxergo no outro. Só que eu enxergo de uma forma gigantesca, né, e me incomoda. Então, a Miriam pode pensar da Thelma alguma coisa um aspecto da Thelma que para mim incomoda tremendamente e para você não. Por quê? Porque você não tem esse aspecto escondido seu. Mas eu tenho, e algo nela me incomoda. Então, são recursos terapêuticos, né, que não necessariamente numa terapia, que sempre é bom, mas que a gente conhecendo
como ele funciona, né? É uma ferramenta para a gente entrar mais no autoconhecimento. E fazer isso todo dia, né? Não é isso? É diário. Diário, o tempo inteiro. É diário. E que determinadas falas do outro, principalmente aquele que vive mais próximo da gente, é tão importante, porque às vezes, nossa, mas você é muito chato, você fala as coisas toda vez a mesma coisa. É bom, de vez da gente criar uma barreira e agredir, né, responder à altura, como se diz, peraí, mas fala toda vez isso, será que eu sou assim mesmo? Né? Você é egoísta, você não repassa as coisas, você é autoritário. Olha, é a melhor maneira da gente abrir as barreiras contra o autoconhecimento, porque eu estou começando a refletir sobre o que o outro está me dizendo, porque às vezes é tão duro para mim reconhecer que eu sou autoritária. É muito difícil. Muito difícil eu reconhecer que eu tenho em mim, eu sou uma pessoa que eu não gosto. Então, é aquilo que eu não gosto do autoritarismo de alguém, mas eu sou, no fundo, extremamente autoritária e nem por isso eu estou me percebendo. Uhum. Então, o que você falou, a Thelma falou, é muito importante mesmo. Chega a ser impactante, né? Porque primeiro a gente repele, não aceita. Então a gente entra nos conflitos, né, desnecessários, mas às vezes também é necessário pra gente. Olha, a gente cria uma imagem. Pensa bem. Barbiezinha, né? Toda bonitinha. Toda bonitinha, perfeitinha. A máscara. Exato, a máscara, exato. Máscara. Aí, de repente, você não percebe que o que você está escondendo tá na cara. Uhum. Todo mundo está percebendo, menos você. Então, não é fácil essa busca de se autoconhecer. Porque você tira a máscara da Barbiezinha para ver que você pode ser a Barbie, mas de uma outra forma completa. Você não tem mais... A Barbie é você, não é a máscara, né? Barbie no sentido agora, não físico, né? Isso. E aí, quando você entra nessa atitude um pouco mais pé no chão, humilde, de se reconhecer suas imperfeições, né, suas grandes dificuldades, você se torna mais humana, né? Você entra numa certa humanidade de reconhecer aquilo ali. E é incrível como ao você se desvestir de uma certa máscara, tira um peso dos seus ombros, porque você pode errar, mas pode pedir desculpas, né? Você pode pensar, puxa, não devia ter feito assim, eu quero mudar. E esse é o processo que vai te colocar no que nós vamos falar agora, que é a felicidade. Então, produção, vamos ouvir agora o vídeo do Haroldo, que ele linka a felicidade, o autoconhecimento com a felicidade. Vamos ouvir. Se você sente que, como indivíduo, está vivendo nas suas máximas potencialidades, se você mesmo, olhando para suas relações com outros indivíduos, com a comunidade, com a sociedade, sente que está dando o melhor de si, sente que está usando seus potenciais no que eles têm de melhor. Se você está em paz com a consciência, está em paz com a sua própria transcendência, com a sua espiritualidade, você é uma pessoa feliz. É muito claro. O que nós desejamos com o autoconhecimento? Nosso objetivo com o autoconhecimento é alcançar felicidade. É melhorar o nosso grau de felicidade. E terceiro, então alcançar a felicidade, melhorar o nosso grau de felicidade. E terceiro, e essa parte eu adoro, compartilhar felicidade. Bom, o Haroldo entrou no ponto que interessa para a gente, que é para, a gente mostrar para o público como que o autoconhecimento promove equilíbrio e felicidade. Então, quando a gente atinge esse nível de consciência, nós atingimos a paz de espírito. E é nesse momento que a gente passa a desenvolver virtudes, que ele fala nessa palestra dele, no canal Odisseia que ele tem.
como a gente desenvolve em virtudes como indulgência, perdão, humildade, alegria, solidariedade. Então vamos falar sobre como a gente chega, né? Qual é o passo em que a gente começa a desenvolver virtudes para deixar essa mensagem bem clara para o nosso público. Miriam. Primeiro, perder o medo de se olhar, não é? Porque se olhar significa tirar máscaras, né? Que a gente começou a falar. Então, eu faço uma imagem minha que não é a minha real, né? Primeiro vencendo. Então, acho que... Porque todos nós temos virtudes. Nós estamos num planeta em que nas nossas afinidades energéticas nos traz para um planeta ainda que é o segundo estágio depois do primitivismo, né? Então, nós não somos perfeitos. O que acontece num planeta de prova e expiação? O mal, ou seja, os nossos equívocos, as nossas imperfeições, ainda sobressaem as nossas virtudes. Então, perdendo o medo de saber que eu sou virtude, mas também sou imperfeição, de olhar as minhas imperfeições, porque à medida em que eu olho a minha imperfeição, busco entendê-la, qual é o start de quando eu tenho determinado comportamento ou pensamento, eu vou começando a aprimorar o meu outro lado, que é a minha virtude, a virtude correspondente àquele comportamento equivocado. Então, acho que tudo é uma balança. Então, à medida que eu olho um pouquinho o que eu preciso melhorar, a minha virtude também vai melhorando. É não ter medo de mudança, porque quando a gente começa a se ver como é e a situação deixa de ser tragédia, deixa de nos estarrecer, digo, em relação à nossa própria vida, a gente encontra uma relativa paz, no sentido em que eu começo a entender, tentar compreender melhor, não entro no desespero, não entro, né, naquela neura de que tem que dar um jeito, ou então alguém tem que fazer alguma coisa. De culpar todo mundo, né? De culpar todo mundo. Então, é aquela pergunta, o que eu posso fazer nesse momento? E aí, o que é mais importante é que, no final, a gente consegue ter essa felicidadezinha relativa que nos é permitido, né? Isso, que nós vamos experimentando isso, né? Essa felicidade, aí volta um passinho, aí quando voltar o outro passo já vai mais firme. Assim, sempre nesse trabalho, nesse processo que a gente vai vivenciando de crescimento, né? E é por aí que a gente vai se trabalhando e convivendo com o próximo. Que aí a vontade de conviver com os nossos próximos, principalmente frequentando uma instituição como esta, a gente vai se sentindo num ambiente bom. Igual nós três aqui estamos compartilhando um objetivo da doutrina, passando tudo que nós estamos adquirindo, esse conhecimento que a gente teve, está tendo, e abraçando essa causa, que é tão bonita, né? Então, a gente está aqui comungando esse trabalho, e isso nos traz uma felicidade, sabe? Esse momento é especial, estimula a gente. Então, é uma felicidade. São os momentos queridos de estarmos aqui, e aí, com isso, a gente vai desenvolvendo outras habilidades, outros trabalhos, e se engajando melhor em todos os ambientes, né? Eu acho que quando a gente vai, por exemplo, vamos tirando as máscaras, vamos entendendo, poxa, estou sendo egoísta, né? Poxa, estou criticando, julgando, não consigo perdoar um certo familiar meu, uma pessoa, sinto rancor, sinto mágoa, é tanta coisa que a gente sente, é tanta coisa, né? Quem não, né? Mas à medida em que a gente vai vendo que somos aquilo, primeiro que começamos a entender o que é um pouco de humildade. Isso. Saímos, né? Descemos do pedestal que a gente mesmo se coloca. Isso. Olha só, estou sendo assim, estou sendo ciumenta, estou sendo egoísta. Percebeu? É uma virtude, né? Começou a trabalhar a humildade. Nessa hora em que você se enxerga bem imperfeito, você sabe que todo mundo é imperfeito. E aí, quando você vê o erro do outro, muitas vezes você já caiu naquele erro, inúmeras vezes. Aí você vê o erro do outro, só que antes você não tinha percebido que você estava errando, né?
Aí você começou a analisar, voltou-se para si, entendeu que você faz aquilo. Quando você olhar para o outro, você já vai entender, eu entendo o que você fez, porque eu já fiz assim. Mas você tem que ter coragem. Porque enquanto a gente não quer olhar, nós só estamos apontando o dedo. Uhum. Na hora em que a gente vê que a gente cai naquilo, quando o outro cai, você entende, pode ser que não seja bom para você, né? Mas você já vai com menos, né? Você já não vai com aquela vontade de acabar com aquela pessoa, de destruir aquela pessoa pelo erro que ela cometeu, né? Ainda não somos anjos, estamos longe. Então, pode ser que você não consiga conviver, seja difícil, mas você já estabeleceu uma outra conexão, né? A gente quer mostrar isso. Aí você está desenvolvendo os rudimentos da indulgência. Isso. Não é isso? Isso da minha cabeça. Né? Aí, entendendo o outro, você pode desenvolver a solidariedade. Pô, eu entendo. Nossa, já caí nessa tantas vezes, solidariedade. Né? Pode ter alegria, porque você pode, a partir daí, se sentir mais leve também. Então, veja bem, quanto movimento bacana, né? Olhando para os seus problemas. Porque a gente ficou lá na primeira parte falando como é difícil, né? Mas os ganhos superam e muito, né? Sim. Vai lá, Miriam. Não, é isso mesmo. Não, você foi completa, não é isso mesmo. Não tenho o que comentar. Porque você vai adquirindo todas essas virtudes que nos são colocadas, né? Que a gente naturalmente, quando a gente tem esse conhecimento dos nossos defeitos e tudo, aí a gente naturalmente vai substituindo por virtude, de repente a gente se depara, meu Deus, hoje eu deixei de falar da Miriam. Que coisa incrível, né? É isso aí. E hoje eu estou desejando bem para ela. Nossa, então já é um ponto, já é uma escadinha, né? Então, assim, você mesmo se pega fazendo um ato bom. E agradece a Deus. A gratidão é muito importante em relação a isso, em cada etapa, em cada momento que você está vencendo esse processo todo. E de gratidão, de agradecer a Deus, porque, poxa vida, pela primeira vez hoje, eu não estou com a cara torcida para Ana Cristina, né? Que bom, né? Que eu venci essa etapa, né? Eu, pela primeira vez, os mentores, porque nós aqui somos influenciados pelos irmãozinhos desencarnados, né? Então, hoje, pela primeira vez, eu estou fazendo uma prece sem ser interrompida. Olha que Deus, olha, vamos agradecer. Então, assim, são os momentos especiais de felicidade que a gente vai adquirindo. E quando a gente vai tomando consciência disso e também conseguimos entender que temos essas influências, que temos ajudas também, né? A gente já começa numa situação difícil, às vezes a gente vai conseguir reagir de uma forma diferente. Em vez de reagir imediatamente, a gente vai conseguir olhar para dentro e pensar, eu estou com muita raiva disso. Às vezes você vai conseguir segurar, às vezes não, você vai cair novamente naquelas atitudes. Mas você vai perceber que você caiu. Então já é uma queda completamente, né? Porque tem um pouco de consciência ali. Aí você também já pode tomar a atitude de repente, reavaliar, o que é muito bom. Não quer dizer que você, para sempre, vai ficar pedindo desculpa de tudo. Porque tem um momento em que você vai dar conta e aquilo não vai mais existir na sua vida, né? Mas por muito tempo, talvez você vá ter que ainda voltar atrás. É chato, porém, você já está na consciência, né? Persistência. Exato. Vontade, né? Coerência, né? Coerência. Você vai balizando. E até o momento em que você se vê, puxa, talvez demore algum tempo, né? Sim. Nossa, eu era assim. Não sou mais. Isso já foi. É um ganho do espírito. Para sempre.
Nós vamos para a próxima ganhando aquilo já, né? Porque a gente não vem para cá, para esta vida, para só estudar, ter uma profissão, comprar nossa casa, comprar nosso carro, criar nossos filhos. Nós estamos aqui para aprender, né? E isso são ferramentas que a gente vai utilizar. E eu acho que também, quando a gente consegue, né, Miriam, dar conta e a gente fica feliz com a gente, né, que nem você falou, aumenta a nossa autoestima. Sim. Com autoestima elevada, a vida fica mais bonita, né? Agora, tem uma coisa também, né? Também não devemos ter pressa, no sentido de que é processo. E assim, às vezes a gente tem fome de querer resolver as coisas rápido. Então, a gente também tem que ter um pouquinho de paciência com a gente, né? Um pouquinho de humildade com a gente mesmo. Então, eu identifiquei várias coisinhas que eu devo trabalhar em mim. Trabalhar todas ao mesmo tempo significa não conseguir trabalhar bem nenhuma delas. Então, qual é aquela que mais lhe incomoda? Qual é aquela que você gostaria de fato, né? Então, se ficar com raiva, se meu comportamento agressivo é aquilo que me incomoda aqueles que vivem comigo também, vou trabalhar. Vai ser difícil no começo, porque significa mudança, né, de hábito, mudança de pensamento, emoções diferenciadas. Às vezes na primeira tentativa eu não consigo, mas já estou, falhei de novo. Já estou no processo de identificar que eu ainda estou. É persistência, é vontade, porque trabalho é trabalho. Ninguém que trabalha uma vez só e o resultado está pronto, né? É uma construção de milhares de vidas, né? De vidas, Saímos. Se a gente for falar a idade da gente, não temos nem ideia, né? Olha, o importante é que hoje nós todos somos melhores do que éramos. Diz que essa é a nossa melhor versão, né, Miriam? A nossa melhor versão é essa. Então, imagina as outras, Deus, né? Não quero nem saber. Não queremos saber, ainda bem que a gente esquece. Bom, a gente vai ter que terminar o Papo Espírita, porque já chegamos aqui no nosso horário. Esperamos que vocês tenham tido um pouquinho mais de compreensão, assim como a gente aqui no nosso bate-papo, sobre a importância do autoconhecimento e como ele é fundamental para que a gente evolua. Não é à toa que os espíritos disseram, né, qual a melhor forma de você, do espírito evoluir, o conhece-te a ti mesmo. Então esse é um exercício que a gente procurou traduzir aqui, né, como é que ele funciona na prática, para que as pessoas comecem a perceber um pouco mais. Tem gente que já está tão avançada, né, mas a gente sabe que isso é um processo, cada um no seu nível, mas o importante é que a gente consiga ter essa noção de que ele é fundamental, não abra mão de fazer esse olhar para você, porque a cada dia você vai se sentir um pouquinho melhor do que antes, você vai avançar, né? Bom, gente, queria dizer para vocês que o Papo Espírita vai ao ar todas as quintas-feiras, às 19 horas, pelo canal da Comunhão no YouTube. Nós estamos na Rádio Comunhão e também uma novidade. Nós estamos agora no Spotify. Então você entra lá no seu aplicativo, você procura o Papo Espírita e estão lá os nossos podcasts. Você pode escutar enquanto você está dirigindo o seu carro, enquanto você está fazendo um serviço na sua casa. Então, estamos lá desde o programa número 1. Os programas estão entrando aos poucos, mas já tem muita coisa lá, meninas. E o nosso e-mail, caso vocês queiram escrever para a gente, sugerir algum tema, é radio@comunhãoespírita.com. Ficaremos muito felizes em responder a sua mensagem. E também, se você quiser escrever para nós, ali nos comentários do YouTube, a gente também está presente e estamos respondendo por ali. Miriam, gostaríamos de pedir que você faça a nossa prece de encerramento. Obrigada a todos e até a próxima. Até a próxima. Deus, nosso Pai, que a todos nós zela e cuida com justiça e amorosidade, nós te pedimos, nesse momento, que nos ajude a ser fortes, que nos ajude a mantermos uma fé que nos leve à esperança de podermos mudar, de nos dar a certeza de que, pela nossa vontade, somos capazes de nos autoconhecermos, seremos capazes de sermos pessoas melhores para nós mesmos e para com todos aqueles que convivem conosco. E por fim nós poderemos, sim,
colaborar com a harmonia do universo. Mas, acima de tudo, ainda pequenos, dai-nos força, ajuda-nos na nossa perseverança de querer o bem, de vivenciar o bem, de agir no bem. Ajuda-nos a fazer com que compreendamos que as nossas dificuldades, os nossos equívocos são apenas alertas para que voltemos na trajetória na qual nós somos chamados carinhosamente pelo Pai Maior, que é de sermos seres perfeitos e, portanto, felizes. E nós te pedimos, sê conosco, hoje e sempre, graças a Deus.